pessoal do quarto, alguns alunos não continuam, não, professora? Continuam, viu? Eles Muita pouca gente, né? Não, mas essa turma que era do quarto, que agora está no quinto, eles são. A quantidade de pessoas é menor. Não. Apareceu aí para vocês, gente? Sim, tá gravando. Apareceu. Não, apareceu a aula aí? Também. Também. Gente, vocês lembram de tudo que eu falei terça, né? Não. Ombro com 3 rotações, rotação neutra, interna e externa, né? Que serve para visualizar a alteração de posicionamento de todos os tubérculos, né? Que é o maior e o menor. Rotação neutra, os 2 tubérculos ficam anteriorizados. Na rotação interna, tubérculo menor fica medial e o maior anterior. Na rotação externa, o menor fica anterior e o maior fica lateralizado. Lembra disso? Não, né? Não, pior que não. E cintura escapular. Aí, tá vendo? É porque. Peraí, que tem gente entrando, gente. Só um minutinho, tá? Que eu tenho que permitir toda hora, senão não entra. A Evelyn, o ruim de fazer chamada é porque depois pode faltar alguém, né? Então, toda hora que apitar aqui, vocês não. Acho que vocês não escutam o apito que dá aqui pra mim. Eu tenho Até que que só. escuta um pouquinho, sim. Como é que é? Dá pra escutar, né? dá pra escutar. Então, tá bom. Então, gente, a cintura escapular, vocês lembram que é formada pela parte proximal do húmero, escápula e clavícula, tá? A gente viu a primeira incidência, que é a AP com rotação interna. Essa é uma AP normal, no plano do tórax, o paciente não está obliquado, tá? Isso é para ver tubérculos também. Depois a gente viu um AP com rotação neutra, né? Que não tem nenhuma, fala rotação neutra, mas é um AP neutro só, porque não tem rotação dos braços. E, por último, a rotação externa. Cadê a rotação externa? A rotação externa estava aqui primeiro. Tá? Então, essa AP do ombro, o paciente não vai estar obliquado, a única diferença é que vai ter a rotação interna, externa ou a mão do paciente neutra. Paciente não obliquado. Raiz central, gente, sempre no mesmo lugar, em cima do processo coracoide, tá? Você sabe onde que é o processo coracoide, não sabe? Dá uma atualizada aí. Esse ossinho é debaixo do acrômio, né? Isso, olha lá, tem o acrômio, tem o ombro, então é fácil guardar, gente. Na hora que a gente tiver a cabeça do nosso úmero, vocês vão andando com ela para frente. Na hora que vocês andarem para a parte medial do seu corpo, você vai ver uma bolinha. O processo coracoide literalmente é uma bolinha. É isso aqui na radiografia, ó, tá vendo? Tá. Tá a parte medial do ombro. Não tem erro, não, tá? Então, aqui a AP neutra, os 2 tubérculos anteriorizados. Eu expliquei que a AP no plano do tórax é um AP que o tórax do paciente está encostado no filme, mesmo sendo uma radiografia para ombro, o AP no plano do tórax é uma incidência que o tórax que fica em AP, o ombro não fica tanto AP porque ele está um pouco afastado do filme. Então, essa não é a melhor incidência para verticulação do ombro aberta. Verticulação do ombro, porém, fechada. Esse outro método aqui que eu dei também na terça-feira, que é o método de Gretchen, ou AP no plano da escápula, ou AP verdadeiro. Isso aqui é tudo o mesmo nome, tá, gente? Vocês podem falar Gretchen, plano da escapa, ou AP verdadeiro. No estágio, vocês vão ouvir só AP verdadeiro. Melhor AP verdadeiro mesmo. AP fica mais fácil, né? Por que ele é verdadeiro? Porque o ombro, que é o centro do nosso estudo nessa radiografia, é a estrutura que vai estar realmente em AP. O paciente não vai estar em AP, ele vai estar obliquado de 35 a 45 graus para o lado afetado. Tranquilo? Tranquilo, gente? Sim. Ok. Então, vocês estão me ouvindo direito? Sim. Sim. Eu pus o microfone aqui para o passarinho gritar menos. Então, vamos lá. Então, a aula de terça-feira foi até aqui, se não me engano. Aqui está uma radiografia. E qual que é o critério para vocês saberem se é AP verdadeiro ou AP no plano do tórax? A articulação do ombro, além de estar aberta, a cabeça do úmero não sobrepõe a cavidade glenoide. Então, o critério radiográfico é cavidade glenoide sem sobreposição da cabeça do úmero, tá? Tá aqui, ó. Tá vendo? Tem que enxergar na radiografia no AP verdadeiro a borda da cabeça do úmero e a borda da cavidade glenoide. Se tiver sobrepondo, significa que o paciente não está em AP verdadeiro. Tranquilo? Então, se eu perguntar na prova, qual a melhor incidência para visualizar a articulação do ombro
ombro sem sobreposição. AP verdadeiro com rotação externa. Pode guardar isso daí tem uma questão na prova. Amanhã eu vou perguntar na aula. Aqui mostra uma rotação interna versus as externas, né? A externa. Isso é um AP verdadeiro no plano da escápula. Por que é no plano da escápula? Tá vendo a cabeça do úmero e a borda da cavidade glenoide? Tá dando para ver as duas coisas? Sim. Tá? E o espaço articular tá aberto também, tá? Então, tá vendo que a primeira imagem com a rotação interna e a segunda com a rotação externa. Na prova, gente, quando vocês verem uma imagem dessa, não precisa nem preocupar em gerar dúvida. A rotação externa, gente, dá essa protuberância aqui, ó, no tubérculo maior. Olha aqui. Dá para vocês verem meu mouse? Sim. Dá, né? Então tá aí. Não tem erro, não. Aqui é um AP no plano do tórax, com a mesma rotação, uma interna e outra externa. Vocês estão vendo a borda da cavidade glenoide sem a sobreposição? Olha aí. Professor, tá vendo como é que a situação fecha? Oi, Rodrigo. aquela imagem anterior, só para ver que o Olha lá. acrônio ali era em forma de gancho, então. Isso, é. Ah, tá, porque eu tô vendo. Não, o acrônio não, aqui tá reto. Mas o outro ali tá mais reto ainda. Qual? A outra imagem, passa. Essa aqui? É. Mas sabe por que tá mais reto, Rodrigo? O outro, o paciente está obliquado. E nesse daqui, o paciente está em AP. Aí ele esconde a virada. Ah, tá, entendi. Tá? Aham, beleza. Ô, Rodrigo, melhor incidência para ver se o acrômio é ganchoso, reto ou curvo é no Y escapular, que vocês vão aprender hoje. Tá? Você vai ver, ele fica nítido o gancho do acrômio. Nas incidências de AP, às vezes confunde por causa da obliquidade do paciente. Mas boa observação a sua. Vocês conseguirem ver a diferença do AP verdadeiro, gente, o AP no plano do tórax? Ou não? Gente, vocês estão aí? Sim. Deu para ver. Deu para ver, né? Olha a cabeça do úmero com a cavidade glenoide, como que não fica tão nítido mais. Olha lá. Tá vendo que aqui embaixo está sobrepondo? Sobrepõe. Então, sempre que puder, fazer AP no plano da escápula ou AP verdadeiro. Alguma pergunta, gente? Tá tranquilo? Podemos seguir? Pode. Tranquilo. Tá tranquilo? Tranquilo, não tá Então, tão. não tá tanto, né? Não tá Vai muito. ficar mais depois do exercício. Como é que é? Vai ficar melhor depois do exercício. Peraí, gente, tem gente só perguntando aqui, peraí. Gente, peraí que eu só vou responder o Leanderson aqui, tá? Tá. Gente, eu pedi ele para me ligar, eu vou dar uma conversada com ele, tá? Beleza. E quem tem interesse em fazer estágio no ML? Todo mundo? Eu tenho. Nayara já sei. Que a Juliana Nayara, deve ter também. Nayara, além de ter interesse, tem... Eu também. Tá, eu vou ligar para ele assim que acabar aqui a aula e eu vou dar retorno para vocês, tá? Tá. Então, vamos voltar para a aula. Vamos embora. Olha a próxima incidência, gente. Olha o nome. Método de Lawrence ou transtorácica. A palavra transtorácica fica mais fácil que o Lawrence, não fica? É. Olha a imagem. Por que transtorácica, gente? Porque o raio atravessa todo o tórax. Gente, essa incidência ela é horrorosa. Eu vou mostrar a imagem para vocês, eu não tenho coragem de pôr a imagem dela na prova. É uma incidência, gente, que o raio central entra do lado oposto. Não é para ver articulação do ombro, tá? Ela é para ver fratura na porção proximal do úmero. Por que não é para ver o ombro? Como o raio central atravessa toda a estrutura do tórax,
A imagem, vocês concordam que tem muita sobreposição? Então, é uma incidência apenas para ver fratura na porção proximal do húmerus, mais propriamente dito, no colo cirúrgico. O paciente que não puder ficar ortostático, faz ele em decúbito dorsal com os raios horizontais. Olha a imagem ali embaixo. Vocês conseguem visualizar que é um ombro? Dá para ver mais ou menos. Dá para ver só a parte proximal do húmero, que é essa parte aqui, ó. Então, a estrutura aqui é só isso daqui. Não quero ver ombro, não quero ver processo coracoide, não quero ver cavidade glenoide, nada. Só a parte proximal do húmero. Então, se eu perguntar na prova qual incidência é melhor para visualizar a parte proximal do húmero? Transtorácica. Transtorácica. Então, critério, o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar o centro do ombro do paciente no book e mirar o raio central. Pedir o paciente para levantar os braços, né? Porque aí também já é demais deixar os braços levantados, porque a sobreposição já está muito. Com o braço abaixado não tem jeito, você pega 2 ombros e uma radiografia só. Aí o raio central não chega lá do outro lado de jeito nenhum. Tranquilo? Alguma pergunta, gente? Não, tá tranquilo. Tá tranquilo, né? Uhum. Olha como é que o trem vai piorando. AP do ombro, no plano do tórax. Plano do tórax, o paciente está obliquado ou está normal? Normal. Normal. Então, o paciente não é obliquado. Então, essa incidência chama ombro, AP, no plano do tórax, raio 30 graus caudal. Essa incidência, gente, chama Rockenhud. Ela serve simplesmente para ver o espaço subacromial aberto. O acrômio, vocês lembram que eu mostrei para vocês que é isso daqui, que pode ser curvo, reto ou ganchoso? Uhum. Espaço subacromial é o espaço que eu tenho abaixo do acrômio, aqui, ó, e a cabeça do húmero. Tá vendo esse espaço aqui? Vocês estão vendo a minha setinha? Sim. Esse espaço aqui eu tenho que visualizar aberto, tá? Então, essa incidência é um AP normal, como se você fosse fazer um AP de ombro. A diferença é que você vai angular o raio central 30 graus. Vou mostrar aqui. Paciente de pé com a região posterior do ombro afetada sobre a linha central da mesa ou do book, né? Raio central 30 graus caudal incidindo no processo coracoide. Então, o raio central entra no mesmo lugar do AP normal para ombro. A única diferença é a angulação do raio, que é 30 graus. Essa angulação é simplesmente para poder alongar esse espaço subacromial aberto, para ter esse espaço aqui, ó. Então, quando eu angulo... neutra, né? Neutra. Tá vendo como é que a articulação tá fechada? Por quê? O interesse aí, gente, não é mais a articulação, a cavidade glenoide e a cabeça do húmero não, tá? É o espaço subacromial. Porque quando o raio central alonga esse espaço subacromial, se o paciente tiver alguma patologia que esteja diminuindo esse espaço, mesmo eu julgando o raio central 30 graus, esse espaço, que ele teria que ficar aberto, ele não fica aberto, ele fica fechado. Aí o médico consegue determinar que tem algum problema. Mas dá uma impressão que a gente tá vendo, que tá cefálico, dá uma impressão. Dá, não dá? Mas é porque parece que está cefálico, mas está podálico e está alongando para o espaço. Deixa eu ver se você tem. Ó, gente, cadê a imagem? Era para ter imagem aqui. Eu vou consertar isso aqui para vocês antes de mostrar, tá, gente? Era para ter imagem aqui. Vou mostrar a diferença para vocês de um AP normal. Olha aqui, o espaço subacromial está muito aberto ou está fechado? Esse aqui está... Aqui, ó, tá vendo aqui que o espaço está pequeno? Olha a diferença. Olha lá. Tá? Oi, alguma pergunta? Não. Tá tranquilo? Pra mim tá a mesma coisa. A mesma coisa, né, Gleice? Não, o espacinho ali, ó, do ombro, aqui, ali, ó. no finalzinho ali, né, pessoal? Aqui, ó. Aqui que a Gleice tá falando que tá a mesma coisa, né? Olha Aí lá. tá mais Aqui tá até aberto. maior, né? Aqui tá até Aí maior. tá maior. Também Aqui tá achei. faltando uma imagem que é a imagem, mas eu coloco uma do lado da outra para vocês verem a diferença. Essa daqui vocês já ouviram falar. Quem já fez estágio, então, sabe o que é isso. Essa é uma incidência muito realizada, gente? Demais. Demais. O nome dela, gente, é Y-escapular ou perfil escapular. Por que Y-escapular? A escápula, quando eu faço essa incidência, ela sai em formato de Y. Aqueles traçado ali, gente, é o traçado da borda da escápula, tá? Que o raio central
central ele tem que passar nessa borda da escápula. É uma incidência chatíssima para fazer. Por quê? Se você não colocar a escápula realmente em perfil, você não visualiza o Y. E o critério é para ver o Y escapular. A parte de cima do Y escapular, gente, é a parte superior da escápula com a junção da articulação do ombro. E a parte de baixo é o corpo da escápula. Então, a parte de baixo do Y é o corpo da escápula em perfil. Raio central perpendicular incidindo no corpo da escápula de modo que saia ao nível da cabeça do húmero. Então, o que vocês vão fazer? Na hora de posicionar o paciente, vocês vão colocar a cabeça do húmero no centro do filme e colocar o raio central no meio do corpo da escápula. Vocês afastam o corpo da escápula e jogam o raio central. Olha a imagem, que bonita. Consegue ver alguma coisa? Vocês estão conseguindo ver o Y, gente? Sim. Sim. Essa imagem é que ela não está tão digital, então ela está meio ruim. Mas, ó, o arco do Y está aqui. Tem algum microfone da Neco. Vocês estão me ouvindo direito? Ônibus lá na Nayara. É o quê? Os ônibus passando na casa da Nayara lá. Sério? Vou tirar o aqui. Foi mal. É ônibus mesmo? É, eu moro perto da rodoviária aqui, Ariane. Você mora no centrão da cidade? Sim, Não, então toda hora tem ônibus, né? toda hora. Então, gente, vocês conseguiram ver o Y? Eu vou mostrar imagens com mais nitidez do Y para vocês verem. Então, essa incidência, gente, serve para ver luxação na porção proximal do húmero e na escápula. Então, serve para ver articulação do ombro, tá? Dá para ver também, às vezes, gente, quando fratura o corpo da escápula, que não é muito comum. Vocês lembram que eu falei com vocês que fratura no corpo da escápula, a pessoa tem que realmente ter um acidente bem mais grave, porque o corpo da escápula ele é bem rígido. Mas, de vez em quando tem fratura, dá para visualizar nessa incidência, quando parte o corpo. Mas essa incidência é para visualizar articulação, que é essa parte superior aqui, ó, esse arco aqui, ó, chama arco córaco-acromial. Tranquilo, gente? Quem já fez estágio vai entender o que eu estou falando aqui agora. Quem não fez, eu vou explicar para quando vocês começarem a fazer estágio, vocês não terem uma confusão e achar assim, nossa, eu aprendi errado. Lá fora no estágio, gente, faz o Y escapular com muita frequência. Porém, olha o que lá fora faz. Alguém já fez essa incidência no estágio? Sim ou não? Articulação caudal? Eu já. Quem já fez? Eu. Quem que é? O Christian? Léo. Já. Você fez angulado ou perpendicular o raio? Perpendicular. Angulado. Tá vendo por que dá confusão? Lá fora, gente, tem duas incidências. Uma é o Y escapular e o outro é uma incidência que é chamada de método de NIR, ou Outlet View. O que acontece lá fora, gente? Ele lá fora só faz praticamente angulado, porque esse dá uma vantagem em relação ao Y escapular. Essa parte aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Tá vendo esse arco aqui? Fica mais bonito. Olha a imagem, que linda. O arco coracoacromial, gente, é o arco que é formado pelo processo coracoide, olha a minha setinha aqui, e o acrômio. É esse arco aqui, ó, do Y. O Y sai praticamente fechado aqui em cima, tá vendo? No sem angulação, tá vendo que não fica tão nítido? Olha aí, vocês conseguem ver. Então, o que no estágio lá fora, normalmente nos... Deixa eu só aceitar, gente, aqui, peraí. O que lá fora acontece, gente? Eles já fazem a incidência. Deixa eu ver como é que eu volto aqui para apresentar, que eu esqueci. Peraí, que eu vou mostrar a aula. Voltou? Voltou para a aula, gente? Sim. Então, lá fora, gente, em vez de falar que vai fazer o método de NIR, eles já fazem o Y escapular angulado. Mas não, o Y escapular não é angulado, é perpendicular. Então, lá fora, faz normalmente o método de NIR, porém, quando vem no pedido, vem escrito Y escapular. É a mesma incidência. A única diferença é que tem uma angulação de 10
a 15 graus, em direção à cabeça do húmero. O raio incide no mesmo lugar. A diferença é a angulação. E essa angulação faz com que o arco córaco acromial, que é a parte superior do Y, fique mais nítida. Entenderam, gente? Ô, Ariane, tem uma especialidade própria para acrômio clavicular? Como é que é? Acrômio clavicular, tem uma incidência especial para ela? Não, é essa. Ah, é essa. Ah, então, eu estou confundindo os nomes, porque lá no prontuário do médico vinha escrito acrômio clavicular. E você fazia esse Y? Sim. Pois é, lá fora a nomenclatura às vezes muda. E é angulado. E é angulado. Então, nada mais é do que o método de Nier. Então, lá fora, quando chegar, vocês vão falar assim, não, mas angulado é o método de Nier, não é o Y escapular. É porque lá fora já se realiza o Y escapular com angulação, porque aí esse arco córaco acromial fica mais nítido. E a imagem fica mais bonita, tá? Então, tem mais nomes para essas incidências, né? Não é só essa. Tem outros nomes para Tem para ver acrômio. Eles falam visualizar acrômio, a borda superior de acrômio. Isso, na verdade, gente, os médicos às vezes não sabem a nomenclatura, sabem a anatomia. Então, muitos pedidos que às vezes o médico manda, ao invés de vir o nome da incidência, vem a anatomia. Vocês lembram quando teve uma época que os cubanos tinham médico cubano? Oi? E aí, na observação que eles colocam, que eles querem. O que eles querem Quando teve aquela época que tinha muito médico cubano, que eu adorei na época, eu tive a oportunidade de trabalhar com eles e foi muito legal, eles não sabiam o nome de incidência, eles só sabiam o que eles queriam visualizar. Então, a gente, às vezes, tinha muita dificuldade, porque, além da gente ter que saber o nome da incidência, a gente tinha que saber a finalidade dela, o que é normal da gente ter que saber mesmo, né? Mas aí foi muito bom, porque eu aprendi muito nessa parte por causa disso. Então, é isso mesmo, Gleice. Às vezes pode vir com algumas outras nomenclaturas, tá? Mas é para ver isso aí. Alguma dúvida, gente? Como é que chama a incidência anterior que você falou? Visualizar Y escapular. Como é que é? Para visualizar a articulação do ombro. Ombro, o Y escapular. É o quê? Y escapular. Ah, tá. Que vê o corpo da escápula em perfil e o Y, que é a articulação do ombro. O Y, na verdade, gente, é a articulação do ombro, tá? Que é o processo coracoide e o acrômio. Vocês estão anotando, não, né? Eu tô. Você está anotando? Mas eu vou mandar isso para vocês hoje sem falta. Eu vou só dar uma... Alguma pergunta, gente? Hoje vocês estão caladinhos, vocês estão trabalhando? Não, é porque tá difícil mesmo. Vocês estão achando difícil? Eu acho o ombro mais difícil que membros inferiores. As incidências especiais de ombro é mais difícil que a de membros. Podemos prosseguir, então? Mas vocês conseguiram ver a diferença aqui do arco córaco acromial? Uhum. Então, se eu perguntar na prova, qual a diferença anatômica entre o Y escapular e o método de Nier? É a visualização mais nítida do arco córaco acromial. Você coloca isso no exercício, tá? Não, o exercício está enorme. E é na próxima aula. Como é que vai funcionar o exercício na próxima aula? Vocês avisam nos grupos aí. Eu vou colocar o exercício até o final da aula, tem que me entregar. Olha que legal. E vai ser no formato de prova ou vai ser Mas vai ser que dia? Vocês vão ter que tirar foto e mandar por e-mail. Oi? Já é valendo ponto o exercício? Já valendo ponto exercício. Dentro daqueles 16 pontos que a gente vai distribuir dentro de sala de aula. Aqui, mas é para te entregar dentro do seu horário ou é para te entregar dentro do horário? Então vai ter 16 pontos com exercício. Vai ser meio complicado. Tem gente que trabalha, né? Como é que é? Quem trabalha, a gente vê o que a gente faz. Então tá. Eu sei que tem gente que... essas coisas a gente super entende, tá, gente? Pode ficar tranquilo que nós vamos ter uma flexibilidade. Tem gente que liga o microfone e, infelizmente, não pode nem conversar porque está no trabalho. Imagina fazer exercício. Vai ser complicado. Eu agora estou no trabalho, mas fazer Quem que é que tá falando? É a Amy. Pois é, eu sei que é difícil, pô. Então, beleza. Tá bom? Pode ficar tranquilo que a gente... Aí você vai me mandar um e-mail me falando e a gente combina, tá bom? Tá bom. Mas quem puder fazer no horário de aula, fica livre e eu já lanço ponto de uma vez. Eu também não posso fazer no horário de aula, não, Ariane. Tá.
tem problema não. Isso aí depois eu olho com vocês, tá? Tá bom. Então vamos lá, porque no horário de aula eu Olha posso ir aqui, tirando ô, dúvida, quem professor. quiser fazer, tá? Oi. Uma hora de aula com exercício gigante. Você quer quebrar nossas pernas também, né? Como é que é? Uma hora de aula, passa um exercício grande. E quer que a Não, gente mas entregue, as respostas são pequenas. né? Tem resposta, eu não gosto de resposta grande, vocês sabem disso. Não dá para fazer Não, em meia hora. então tá Dá pra fazer bom. até menos. Eu vou copiar não, só responder. Não, mas precisa copiar, não, é só responder mesmo. Então tá Ó, bom. gente, conseguiram entender a diferença entre o Y escapular e o método de Nier? Eu. Então, beleza. Olha lá, tá vendo na radiografia? O coangulação, que é o primeiro método de Nier, e o Y escapular, que é o segundo, com raio perpendicular. Então, como o raio angulado, ele deixa a parte superior da articulação mais nítida. Olha lá, no desenho, o Y na parte de cima e o Y na parte de baixo, como na primeira imagem angulado, é muito mais nítido. Por isso que lá fora só se faz o Y escapular com angulação, que na verdade não é o Y escapular, é o método de Nier. Então, Oi. a diferença é que um é perpendicular e o outro O é... outro é angulado. É. Mas o funcionamento é o mesmo aí, né? Igualzinho, a mesma coisa. Agora, o raio central, você viu que um entra no meio do corpo da escápula É verdade. e o outro é na borda superior do corpo da escápula, olha lá. Então, por isso que a parte superior da articulação fica mais nítida, porque o raio central sai atravessando literalmente, tirando sobreposição dessas estruturas que ficam sobrepondo aí essa articulação, que já não sai. Mas agora, vocês olhando, vocês já sabem o que é o Y escapular. Tranquilo, gente? Mais ou menos, né? Então, se eu perguntar qual a diferença... Você tem que perguntar devagar, Iane. Tem que perguntar devagar para copiar, Pra né? gente conseguir copiar. Então, aqui, ó, tem duas diferenças nessa incidência. Um é o raio central. Então, vamos lá. Primeira diferença, a angulação do raio central. E a segunda diferença é a visualização mais nítida do arco coracoacromial. Então, o que vocês têm que guardar? Que o método de Nier é melhor que o Y escapular. Porque a angulação faz com que eu tenha uma imagem melhor, com menos sobreposição. Visualização mais nítida do quê? Do arco córaco acromial, que é um arco que é formado pelo acrômio e pelo processo coracoide. Se você quiser colocar assim, em vez de colocar arco córaco acromial. Uhum. É o método de Nier? De Nier. Método de Nier ou, aqui, ó, Outlet View. Ah, tá. Às vezes, no pedido, gente, do Y escapular, vem Outlet View. Às vezes. Mas o mais comum de Nier é melhor do que o Y escapular. É melhor. Só que lá fora não fala método de Nier, fala Y escapular, e automaticamente você já faz ele angulado. Eles incorporaram como se fosse duas incidências numa só, sabe? Uhum. Então, às vezes, você chega, quando você for fazer estágio, você fala, não, mas o Y escapular não é angulado, mas é porque lá fora eles já fazem o método de Nier como se fosse o Y escapular. Eu mesmo, quando eu fui fazer estágio, eu fiquei super confusa, até eu entender que tinha essa incidência, foi uma luta. Eu achava que eu estava me ensinando errado. E eu sempre fui atrevida, né? Não aguentava ficar calada. Mas a gente tem que ser, tem que ser curioso. Pois é, a gente estuda, né? No mínimo que a gente tem que ter com o estágio ou com o professor é perguntar se tiver com dúvida, né? Uhum. Aí, depois disso, eu fui observando, conversando com os alunos, é assim mesmo. A maioria faz angulado, mas vem no pedido o Y escapular. Ariane. Oi. É igual o meu supervisor, você tá falando mais rápido que os gagos ficam tentando falar certo. Eu tô falando rápido? Oh. Sério? Eu tô ligado no 220 hoje. Tá, hoje tá osso, não tá?
Você Pra vive, mim, né, tá Ariane? normal. Como é que é? Você vive ligado nos 220, né? Ô, gente, meu sonho é poder chegar assim de tarde e deitar assim 30 minutos para dormir. Da hora que eu levanto, a hora que eu deito, eu não sento. Eu tenho Pra problema. mim é normal, que eu também sou agitada, então. Não, eu tenho Boa. problema. Eu vou falar a verdade com você. Eu acho que o meu organismo não é normal, não. E eu durmo assim 3 horas por noite. Eu falei com vocês, né? Falou. Ontem eu deitei, era 2h30 da manhã. Às 6 e pouca eu já estava de pé. E não sinto sono. Então isso não é normal mesmo, não. Mas tem dia que eu tô atacada no girai também, né? Porque tem dia que a gente vai Acorda ficando... bolada, eu. Não, tem dia que eu tô atacada, querendo matar um. Gente, alguma dúvida? Não. Não, tá tranquilo? Não, né, Nayara? Tá tranquilo. Não, né, Nayara? Nayara é ótima. Não, tá Na ótimo. global a gente recupera, gente. Você fica tenso demais. Não, isso aqui vai estar fácil, nós vamos fazer muito exercício, tá? Deixa eu fazer chamada de novo, gente. Deixa eu ver aqui onde que a gente parou. Que aí, aqui, ó. Então, vamos parar aqui no ombro. E a gente pega... Aqui, ó. Nossa, teve gente que pediu para entrar e eu não deixei. Ô, Jesus. Tá bom. Gente, 29 pessoas. Fiquei muito feliz. Espera aí que eu vou fazer chamada. A Adria tá aí. Amanda, Arthur, Christian, Emily, Evelyn, Fernando, Gleice, Jaqueline, Jennifer, Jobert, Josefa, Josué, Juliana, Kênia, Leonardo, Letícia, Leidiane, Luana. Presente. Ah, a Leidiane tá aí. Você entrou depois? Deixa eu anotar seu nome. Eu tô aqui. Tá. Jobert, espera que eu vou responder a pergunta aí, galera. Onde que eu parei? Leidiane, Luana, Ludmila. Ao Wagner entrando agora. Ludmila, Nayara, Pedro, Poliana, Rodrigo, Vanessa, e o Wagner e o Ian. Espera aí, deixa eu só responder aqui. Presente. Ó, a pergunta que eles estão perguntando, você vai enviar o e-mail por e-mail. Vou sim, tá? Presente. Quem que falou que tá presente? Teve alguém que eu não falei o nome, gente? Ô, Wagner, beleza. Chegou na hora certa da chamada, hein? Ariane, eu tô aqui também, mas tô de plantão, eu tô presente, viu? Quem? Josefa. Não, já te vi aqui, Josefa. Ah, tá, obrigada. É porque eu sei que tem gente que não pode falar na hora da aula. Não tem problema, tá não. certo. Tá? Então, tá. Então, recapitulando a aula de hoje, a gente viu as incidências de ombro. Eu vou mandar a aula para vocês. O exercício eu vou mandar por e-mail, mas eu vou mandar no horário da aula que vem. Quem puder fazer o exercício no horário de aula, eu já vou tirando dúvida e, de repente, já fazendo a correção, tá? Quem não puder fazer, não vai sair prejudicado, que eu vou mandar depois por e-mail, mas tem que me mandar. Se demorar para mandar o exercício só no final do módulo, gente, aí não dá para lançar a nota, não. Combinado? Tranquilo, gente? Ok. Hoje a gente repetiu de novo o ombro com 3 rotações. A gente aprendeu também sobre o método de Nier e o Y-escapular, que praticamente é a mesma incidência, mas o que difere é a angulação, o que faz com que eu veja melhor a articulação do ombro, tá? Na fora que a gente faz. A gente revisou que tem AP no plano do tórax e AP no plano da escápula, e que o AP no plano da escápula, ou AP verdadeiro, é melhor para visualizar as imagens. Tranquilo, gente? Alguma dúvida? Não. Alguma pergunta? Esse nome cabuloso que você falou aí, coracoacromial. Isso é o Processo coracoacromial. Aqui, ó, deixa eu te mostrar. Aqui, com esse desenho aqui vai ser melhor. Nós temos na escápula o acrômio, temos o processo coracoide e temos o corpo da escápula, que forma o Y, tá vendo? Sim. Arco coracoacromial é a junção do meu acrômio, que está aqui, com o processo coracoide. Quando eu faço o Y escapular normal, eu não vejo o nítido desse arco aqui, que é formado por isso aqui, ó, a parte superior do Y.
E o método de Nier, olha como é que eu vejo nitidamente. Olha lá, acrômio, processo coracoide, corpo da escápula. Olha no ipso escapular normal. Olha aqui, vocês estão enxergando o acrômio ali? Está sobreposto. Olha o processo coracoide, como é que está sobreposto. Não dá para ver. Por isso que a outra incidência sempre é melhor. Tá? Então, é arco côraco acromial, que é isso aqui, ó. A junção do acrômio com o coracoide, processo coracoide. Forma o ipso. Mais alguma pergunta, gente? Só no exercício, né? No exercício a gente vai te perguntar bastante. Pode perguntar, eu vou estar presente, eu vou dar o exercício e vou ficar tirando dúvida, tá? Tranquilo, gente? Podemos encerrar, então? Podemos. Ó, um abraço para vocês, vou colocar a aula agora disponível lá e vou mandar para vocês a aula, o exercício eu vou mandar no dia, tá bom? Manda a matéria também no e-mail, por favor. Vou mandar sim, tá? Eu vou só fazer a correção dessa imagem que ficou faltando e já mando para vocês, tá? Tá. Gente, um abraço. O Leanderson não Não, tá. vou ligar pro Leanderson agora, tá? Pode deixar. Tá bom. Então tá bom, gente. Um abraço, um dia abençoado aí para vocês. Amém para você também.